Gravei esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma caixa que meu pai fez aqui para o nosso apiário, né? Essa é uma caixa para uma caixa núcleo, ou também serve de uma caixa isca, né? Para pegar, capturar os enxames. Se for um enxame pequeno, a gente consegue colocar nessa caixa aqui tranquilamente. Mas aqui a ideia do vídeo não é necessariamente mostrar o tipo de caixa, que provavelmente vocês já devem conhecer, mas mostrar o material que ele utilizou para poder fazer essa caixa. E daqui a pouco eu vou perguntar a ele aqui quais as vantagens, né, de utilizar esse material. Mas o material esse aqui é uma placa. Eu não consegui ter certeza exatamente para que é esse material, né, a origem dele mesmo. Tem aqui até uma etiqueta, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que parece que é utilizado para transportar borracha, alguma coisa desse tipo. Tem até algumas marcas assim de borracha. Aí aqui nas casas, algumas casas de materiais para construção, acaba vendendo. E ele identificou esse material em um local, procurou nesse material condições e conseguiu encontrar. Que ele percebeu que tinha algumas vantagens aqui para poder fazer essa caixa núcleo e que também pode ser utilizado para caixa de captura. Aí eu vou perguntar ele aqui, meu pai, Antônio Bispo. E aí, painho, qual é a vantagem que o senhor descobriu em utilizar esse material para poder fazer essa caixa? A primeira vantagem é o peso, a facilidade, leve. E a segunda vantagem é o custo e o benefício. É um material que não fica tão caro, cupim não consome, né, não estraga. Essas, para mim, as maiores vantagens são essas. A gente percebe que uma caixa de madeira é muito pesada. Vocês que já trabalham com apicultura e já estão escutando esse vídeo, assistindo, vocês sabem muito bem que uma caixa, principalmente essa caixa aqui, a maior, é muito pesada para poder transportar. E quando a gente vai fazer alguma captura, né, às vezes num local que é difícil acesso, é distante, aí tem que passar por alguns lugares que é meio complicado. Então, de fato, ter uma caixa que seja leve é uma grande vantagem, né? Então, a gente vê que é uma caixa, a mesma estrutura de uma caixa de madeira, só que utiliza esse material. E aqui, o que a gente percebeu também, né? Que esse material, ele pode variar de um para outro. Se vocês perceberem aqui, a parte interna, essa de cá já é mais espaçada, esse aqui já tem um material por dentro que é mais grosso, né? Então, na hora que, se vocês encontrarem esse material na região, é interessante observar, porque para parafusar, esse que tem desse formato aqui, ele fica melhor para poder colocar o parafuso. Não é isso, Painho? Porque, no princípio, eu conhecia esse material. Aí, a primeira caixa, eu botei madeira aqui na cabeceira. Mas quando eu comprei o material, eu vi que tinha dois. Aí esse eu descobri que esse dá para fazer o parafuso. Colocar parafuso, né? Parafuso nas laterais e parafuso no fundo. Aí vocês percebem como ele pega a caixa bem tranquilo, o peso, né? Uma caixa de madeira é muito mais pesada. E assim, além de ser mais leve, também a resistência em relação à madeira é muito maior, né? E também ainda tem uma matéria aqui, por exemplo, para transportar, eu fiz essas coisas aqui, quando você bota aqui, não fica correndo para um canto para outro. Porque eu tenho duas caixas de madeira dessa, caixa núcleo, e eu vejo a dificuldade que tem para locomover o peso. E além de caixa pequena também, eu já fiz um teste com caixa grande. Só que eu não tenho agora, porque a que eu tenho está ocupada no apiário. Isso aí, reforçando o que ele falou, esse material não serve só para fazer caixa pequena, não. A gente já fez caixa grande. A gente tinha a preocupação no início se as abelhas iriam se adequar, né? Aceitar a caixa. Mas até então a gente conseguiu fazer algumas capturas e tem caixas, tem abelhas em caixa menores, um com enxame menor, depois a gente vai fazer uma troca para caixa maior, e também temos nessa caixa maior com o mesmo material, e as abelhas têm aceitado muito bem. Então assim, é bem interessante, eu resolvi fazer esse vídeo, né, por curiosidade. Eu acho que é interessante compartilhar, né, o conhecimento, caso vocês consigam encontrar um material desse aí na região de vocês, ou até algo parecido, né? Principalmente onde vende material reciclável. Porque ele é um material que vem, transporta um outro material e alguém compra para revender como material reciclável. Isso. Sai mais ou menos aqui, não sei se eu vou perguntar de surpresa, né? Mas eu não sei se ele fez essa conta, mas sai mais ou menos a quanto uma caixa dessa com esse material? Eu não fiz a conta de valor, mas eu comprando uma placa
que custou R$100. Eu fiz 3 caixas pequenas dessa, fiz 3 dessa e fiz 2 grandes com 10 quadros. Então, com R$100 do material, ele conseguiu fazer quantas caixas pequenas? 3 pequenas e 2 grandes, mas tem os detalhes dos parafusos, porque eu não somei tudo isso ainda para ver o custo. Mas é só a gente já ver, só R$100 da placa, tem uns parafusos, mas o parafuso tem um valor, só que o valor é menor. Então, com uma placa no valor de R$100 que ele encontrou aqui, conseguiu fazer 3 caixas dessa pequena e 2 caixas grandes, e 2 caixas grandes que cabe 10 quadros dentro. Essa caixa pequena aqui, ela cabe 5 quadros, né? Então, só mostrando aqui dentro, a gente percebe que é bem tranquilo. As abelhas estão conseguindo se adaptar tranquilamente, né? Botou aqui o suporte aqui na lateral para poder encaixar os quadros. Então, como é uma caixa que ela não é complexa, né, na estrutura, uma caixa relativamente simples de fazer, né, no seu formato. Então, conseguiu fazer com isso aqui também tranquilo, parafusado. Aí colocou aqui esse detalhe de madeira, né, também parafusado, fica bem resistente. Facilitar o transporte. Aí mostrar aqui para vocês também a área de pouso da abelha, né, das abelhas. Chamado ovário, né? Então ovário, fica bem bacana. Então, como eu falei, pode ser feito também a caixa pequena, mas conta grande. Então é isso. Mostrar para vocês a vantagem. Pode ser que vocês encontrem aí esse material na região de vocês. Aí o meu pai aqui, o Antônio Bispo, que teve a ideia de logo quando ele enxergou esse material, ele falou: não, acho que dá para fazer uma caixa. Despertou nele essa ideia. Aí, como ele é curioso e gosta de inventar as coisas, conseguiu fazer, executar tranquilo. É muito tranquilo para poder serrar. Pode serrar com serra, maquita. O certo é maquita com disco de concreto. Com disco de concreto consegue serrar tranquilo, não fica gerando aqueles... Não é indicado serrar com disco de madeira não, porque voo elástico. É indicado serrar com disco de maquita para cortar piso. Aí já fica essa dica também, caso vocês queiram fazer. Ele cortou com disco de maquita, o mesmo disco ali de cortar piso, né, cerâmica, para não voar aquelas lasquinhas, que o de madeira geralmente libera aquelas lascas. E é um material bem fácil tranquilo de cortar. E eu fiquei assim, gostei muito, que ele é muito resistente mesmo. É um material bem duro, ele não cede, não fica, não folga os parafusos mexendo. Então é um material bem rígido mesmo, bem bacana. E o preço ficou bem atrativo. Então é isso, fica aí a dica para vocês e até o próximo vídeo.